Você já sentiu que a relação estava desmoronando, mas não conseguia entender exatamente por quê. Tudo parecia estar no lugar. A rotina funcionava, o sexo ainda acontecia, mas algo dentro de você gritava que aquilo estava morrendo aos poucos. E o mais doloroso, você percebia que não era um evento dramático que estava destruindo tudo. Era algo menor, algo invisível, algo que você ignorava todos os dias. Talvez fosse a forma como ele te olhava sem realmente te ver, ou a maneira como ela respondia no automático, enquanto a mente dela estava em outro lugar. Talvez fosse o silêncio que tomou conta do jantar, ou a ausência de presença, mesmo estando os dois no mesmo quarto. Você sentia, mas não sabia nomear, e isso te deixava confuso, culpado, perdido. Porque se fosse algo grande, você saberia lutar, mas contra os detalhes, você não foi ensinado a reagir. Contra a indiferença disfarçada de normalidade, você não tem armas. E é aí que mora o perigo mais silencioso de todos. Aquilo que destrói devagar, sem alarde, sem aviso. E quando você finalmente percebe, já perdeu o que mais importava. Não por traição, não por falta de desejo, mas por desatenção, por inconsciência, por negligência emocional. E o inconsciente registra tudo isso. Cada gesto não dado, cada palavra não dita, cada presença ausente. Tudo vira sintoma, tudo vira distância, tudo vira fim. Hoje você vai entender o que realmente mata uma relação. E não é o que te ensinaram. Não é a falta de química, não é a incompatibilidade sexual, não é nem a rotina. O que destrói o vínculo é a inconsciência sobre aquilo que realmente nutre uma alma. Jung dizia que o amor não é um sentimento, é uma função psíquica. E como toda função, ela precisa ser alimentada. Não com grandes gestos, não com promessas vazias, mas com atenção viva, presença real, cuidado simbólico. Porque o que a psique humana busca em uma relação não é performance. É reconhecimento, é ser visto, é ser sentido. E quando os detalhes desaparecem, o que morre não é o amor. É a função que o sustenta. Você vai aprender aqui por que uma relação morre mais pelo que não foi feito do que pelo que foi. Vai entender como a negligência emocional cria um vazio que nenhum sexo preenche. Vai descobrir que a sombra da relação não está na traição, mas na indiferença. E mais importante, vai saber exatamente o que fazer para reverter isso antes que seja tarde demais. Porque consciência transforma. E quando você passa a ver os detalhes, você passa a ser presença. E presença é o que cura, é o que sustenta, é o que mantém vivo aquilo que realmente importa. A cultura moderna vendeu uma mentira sobre relacionamentos. Ela te fez acreditar que o que importa é a intensidade, a paixão, o desejo físico, o sexo frequente. E quando essas coisas diminuem, você entra em pânico, acha que a relação acabou. Corre atrás de soluções externas. Mais romance, mais novidade, mais estímulo. Mas nada disso toca o verdadeiro problema, porque o ego coletivo te ensinou a buscar fora o que só se constrói dentro. Te ensinou a valorizar o espetáculo e ignorar o sagrado. Te ensinou que amor é fogo, quando na verdade amor é cultivo. É terra fértil, é água constante, é luz diária. O ego quer ser impressionado. A alma quer ser lembrada. O ego quer provas de desejo. A alma quer provas de presença. E quando você vive no ego, você perde o essencial. Você para de perceber o olhar, para de ouvir o silêncio, para de sentir o peso emocional do outro. Você vira um autômato emocional, funcional, mas morto por dentro. E a relação segue o mesmo caminho. Funciona, mas não vive. Existe, mas não pulsa. E o pior, você nem percebe, porque o ego te convenceu de que está tudo bem, que basta o mínimo, que basta estar junto. Mas a psique sabe, ela registra cada ausência, cada gesto mecânico, cada palavra sem alma. E um dia ela cobra, não com raiva, mas com vazio, com distância, com fim. Jung nos ensina que todo relacionamento é uma dança entre duas psiques. E o que mantém essa dança viva não é a perfeição dos passos, mas a atenção mútua ao movimento do outro. Cada ser humano carrega dentro de si uma necessidade arquetípica de ser reconhecido.
não no sentido superficial, mas no sentido profundo, ser visto em sua totalidade, aceito em sua sombra, honrado em sua essência. Quando isso acontece, a psique se sente segura. Ela relaxa, ela se abre, ela confia. Mas quando os detalhes somem, o que desaparece é justamente esse reconhecimento. A pessoa deixa de ser vista como alma e passa a ser tratada como função. A esposa que cuida da casa, o marido que paga as contas, a parceira que oferece sexo, o parceiro que oferece estabilidade. E isso cria um vazio existencial profundo. Porque a psique não quer ser útil, ela quer ser amada, não quer ser necessária, quer ser desejada em sua singularidade. E os detalhes são a linguagem dessa singularidade. É o café feito do jeito que ela gosta. É a pergunta sobre como foi o dia dele, feita com olhos que realmente querem saber. É o toque no ombro que diz, eu estou aqui. É o silêncio compartilhado que não precisa ser preenchido. São essas pequenas ações simbólicas que dizem à psique, você importa, você é visto, você é amado. E quando elas deixam de existir, a alma interpreta como abandono, como rejeição, como morte simbólica do vínculo. Pense em uma planta. Você não a mata de uma vez, você a mata aos poucos, esquecendo de regar, deixando de colocar no sol, ignorando as folhas que começam a amarelar. No começo, ela resiste. Ainda tem vida, ainda tenta florescer, mas a negligência é implacável. E um dia você olha e ela está morta. Não foi um veneno, não foi uma praga. Foi a ausência de cuidado. Foi a falta de atenção diária. Foi a ilusão de que ela sobreviveria sozinha. E é exatamente assim que morre uma relação. Não é a traição que mata. Não é a briga. Não é a crise. É a negligência emocional. É a ausência de rega afetiva. É o abandono simbólico disfarçado de rotina. Porque uma relação é um organismo vivo. Ela respira. Ela sente. Ela precisa ser nutrida. E a nutrição não vem de grandes gestos. Vem dos detalhes, do olhar atento, da escuta presente, do toque consciente, da palavra certa no momento certo. Quando esses detalhes morrem, a relação começa a secar. As folhas caem, a cor desaparece. E mesmo que ainda haja estrutura, não há mais vida. Você pode continuar dormindo na mesma cama, mas estará sozinho. Pode continuar dividindo a casa, mas não estará dividindo a alma. E o mais trágico, muitas vezes, quando você percebe, já é tarde demais. A planta já secou e não há água que a traga de volta. A psique funciona por símbolos. E os detalhes são a linguagem simbólica do amor. Quando você esquece o aniversário, não é só uma data, é o símbolo de que ela não é prioridade. Quando você não pergunta como foi o dia, não é só uma conversa. É o símbolo de que ele não importa. A psique não lê as intenções. Ela lê as ações. E quando as ações dizem você não é importante, o inconsciente registra isso como verdade. Não adianta dizer eu te amo se os seus gestos dizem eu te ignoro. Porque o inconsciente confia mais no que você faz do que no que você diz. E aqui entra a sombra da relação. A negligência não é sempre consciente. Muitas vezes, você realmente acredita que está presente, mas seu corpo está no automático. Sua mente está em outro lugar. Você está fisicamente ali, mas emocionalmente ausente. E o outro sente. Pode não verbalizar, pode não confrontar, mas a alma dele registra e começa a se retrair, a se proteger, a criar distância, porque a psique tem um mecanismo de defesa. Quando não se sente segura, ela se fecha, e quanto mais você ignora os detalhes, mais o outro se fecha, mais a sombra cresce, mais a projeção acontece. Você começa a culpar o parceiro por estar distante, quando na verdade foi você quem criou a distância. Você projeta no outro a sua própria negligência. E o ciclo se aprofunda, até que não haja mais retorno. E talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo um aperto no peito. Porque você reconhece. Você sabe que tem negligenciado. Sabe que tem estado ausente. Sabe que a relação está morrendo e você tem fingido que está tudo bem. E a culpa vem. A vergonha vem. O medo de que seja tarde demais.
Mas escute bem, a consciência que dói é a mesma que cura. Se você está sentindo isso agora, é porque ainda há vida, ainda há chance, ainda há tempo. A morte emocional só é irreversível quando não há mais dor, quando não há mais nada, quando o vazio tomou conta de tudo. Mas se ainda dói, é porque ainda importa. E se ainda importa, ainda pode ser transformado. Jung dizia que aquilo que não é conscientizado se manifesta como destino. Mas o oposto também é verdade. Aquilo que você conscientiza, você pode transformar. Você não precisa de um milagre. Você precisa de presença, de atenção real, de detalhes conscientes, de gestos que digam à alma do outro: eu te vejo, eu te sinto, eu te escolho. Não uma vez, mas todos os dias, em cada pequeno ato, em cada palavra cuidadosa, em cada olhar atento, porque é assim que se reconstrói um vínculo. Não com promessas, mas com presença, não com palavras, mas com ações simbólicas que alimentam a psique, que dizem à alma: você não está sozinha, você é amada, você é vista. O ciclo da negligência emocional funciona assim. Primeiro vem a rotina. Você relaxa, acha que conquistou, que o outro já é seu, que não precisa mais se esforçar. Segundo, vem o automático. Você para de prestar atenção, para de perguntar, para de olhar nos olhos, para de tocar com intenção. Terceiro, vem a ausência emocional. Vocês estão juntos, mas não estão presentes. Dividem o espaço, mas não dividem a alma. Quarto, vem o vazio. Um dos dois começa a sentir que algo está errado, mas não sabe o que. Tenta falar, mas não encontra palavras, porque o problema não é algo que se vê, é algo que se sente. Quinto, vem a distância. A pessoa começa a se retrair, a se proteger, a buscar fora o que não encontra dentro da relação. Atenção, reconhecimento, presença. Pode ser no trabalho, pode ser nos amigos, pode ser em outra pessoa. Não necessariamente traição, mas uma busca inconsciente por ser vista. Sexto, vem a projeção. Você culpa o outro por estar distante, por não ser mais como antes, por ter mudado. Mas a verdade é que você criou essa distância. Sétimo, vem a raiva ou a resignação. Ou vocês brigam sem saber por quê, ou se calam e aceitam a morte emocional do vínculo. E oitavo, vem o fim. Não sempre o fim literal, mas o fim simbólico. Vocês continuam juntos, mas não há mais vida. Não há mais alma, só estrutura vazia, só casca, só sobrevivência. O ego quer ser amado, mas não quer se esforçar. Ele acha que merece atenção só por existir. A sombra carrega a negligência que você não admite, a preguiça emocional, a indiferença disfarçada de cansaço, a ausência disfarçada de ocupação. Que o self, a sua essência mais profunda, sabe que o amor verdadeiro é ação consciente, é escolha diária, é cultivo constante. Quando você vive no ego, você acha que basta estar ali. Quando você integra a sombra, você admite: eu tenho sido ausente, eu tenho negligenciado, eu tenho matado isso aos poucos. E quando você se conecta com o self, você age, você muda, você volta a ver, a ouvir, a sentir, a estar presente de verdade. Mas aqui vai o alerta. Se você continuar ignorando os detalhes, você vai perder essa pessoa. Não de uma vez, mas aos poucos. Ela vai se afastar emocionalmente, vai parar de esperar, vai parar de cobrar. E quando alguém para de cobrar, não é porque melhorou, é porque desistiu. E quando a desistência emocional acontece, não há volta. Você pode implorar, pode prometer mudança, pode até mudar de fato, mas será tarde, porque a alma dela já se despediu, já se protegeu, já se fechou. E não é crueldade, é sobrevivência psíquica, é autopreservação, é o inconsciente dizendo: eu não posso mais esperar por migalhas, eu mereço presença inteira, eu mereço ser vista. E se você não me vê, eu vou encontrar alguém que veja. Ou vou aprender a me bastar, mas não vou mais morrer aos poucos esperando que você acorde. Então o que fazer? Primeiro, desperte. Olhe para a sua relação com honestidade brutal. Onde você tem estado ausente? Onde você tem negligenciado?
Onde você tem fingido presença enquanto estava emocionalmente longe? Escreva. Reconheça. Não para se culpar, mas para se responsabilizar. Segundo, volte aos detalhes. Pergunte como foi o dia. Olhe nos olhos quando ela falar. Toque com intenção, não no automático. Faça algo que mostre que você lembra do que ela gosta. Pequenos gestos, mas conscientes, simbólicos. Terceiro, esteja presente de corpo e alma. Quando estiver junto, esteja realmente junto. Desligue o celular. Saia da mente. Entre no momento. Porque presença não é tempo, é qualidade de atenção. Quarto, pergunte. O que você tem sentido? O que você tem precisado? Como posso te fazer sentir vista? Abra espaço para a alma do outro falar. E quando falar, escute sem defender, sem justificar. Apenas acolha. Quinto, faça da atenção um ritual diário. Todo dia um gesto, uma palavra, um olhar, algo que diga, você importa. Não deixe isso morrer de novo, porque aquilo que você não conscientiza, te domina, e aquilo que você não nutre, morre. Mas aquilo que você cuida com presença, floresce, transforma, sustenta. Esse é o chamado interior, não o chamado para ser perfeito, mas o chamado para ser presente, para ver, para sentir, para amar não com palavras, mas com detalhes, porque é nos detalhes que a alma se reconhece. É nos detalhes que o amor se prova, e é nos detalhes que você escolhe, vida ou morte, presença ou ausência, amor ou negligência. A escolha sempre foi sua,